O menino vivo de modo nenhum, metade, porém a outra dizia, nem eu e nem ela. A sua versão pode ser diferente, caso a Bíblia tenha uma versão diferente, mas eu quero dizer para vocês nessa noite, a real dessa história é como eu sempre digo, quando você tem um chamado, vem a determinação do céu. Deus fala com você, né? Você tem um chamado e passa dias, mas você foi chamada por Deus. Mas para que esse plano se concretize, no plano humano, Deus tem que criar uma situação, não é verdade? Deus falava com Salomão. Salomão, como todo mundo sabe, é uma história muito grande, ele era filho de Davi, né? Davi era rei, né? E após Davi partir, fica Salomão, já sendo a determinação do próprio Deus. Como todo mundo sabe, a história de Davi foi uma história muito grande. Davi foi o segundo rei de Israel. Ali ele tem um caso com Batseba e aquela coisa toda, morre o filho e tal, que a história é muito grande, se eu for falar vai tomar a história de hoje. Mas enfim, Davi, permitido por Deus, ele levanta Salomão como o terceiro rei de Israel, né? E ali Salomão, ele ficava preocupado, como eu e você se preocupa quando nós temos uma missão a fazer. Nós temos um chamado, não é fácil, como também não é fácil para o lado, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém ter um chamado. Às vezes até aqui, você vem aqui de frente cantar um hino, mas é uma responsabilidade. Às vezes a gente fica nervoso, às vezes o nervosismo a gente chega a errar o hino, mas ali nós estamos dando o nosso melhor, nós estamos dando aquilo que nós temos naquele momento, né? E Deus, ele recebe, porque Deus, ele não vê aparência. Quando a gente chega, é como as pessoas não dizem, quando a gente chega para querer aparecer, às vezes não passa dali. Mas quando a gente chega aqui humildemente, cantando um hino, às vezes até erra, mas o Senhor, ele recebe, porque a gente deu o nosso melhor, a gente deu aquilo que a gente tinha naquele momento, né? E ali nós sabemos que Salomão, ele se preocupava, né? E ali um dia, ele faz um holocausto grande a Deus, né? E maior até do que os que Davi fazia. E Jesus, ele recebe aquele holocausto. E no dia seguinte, à noite, Jesus fala com ele, né? E Deus pergunta a Salomão, né, o que é que ele queria que Deus fizesse. E ele disse, Senhor. Ele poderia, como ele era, né, como ele já tinha recebido, ele vai ter pedido mais riqueza, mais ouro, mais prata, mais carro, mais isso, não. Mas ele disse, Senhor, me dá sabedoria para lidar com esse povo, né? Para eu lidar com esse povo na tua presença, como tu foi com o meu pai, né? Então assim, Deus, ele se agrada do pedido de Salomão, né? Ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu uma coisa mais importante, sabedoria. Porque você, com dinheiro sem sabedoria, você vai gastar, muitas vezes não sabe nem o que faz. Um administrador, quando ele pega no dinheiro, quando você pensa que ele tem destruído tudo, não tem feito nada. Mas ele pediu sabedoria. Porque a sabedoria diante de Deus é importante. A sabedoria, com a gente com a sabedoria, a gente consegue as coisas, consegue ser uma pessoa que vá bem diante de Deus, que vá bem diante da sociedade. A pessoa sabe, ele consegue administrar com coerência e agradou o coração de Deus. Então, o Senhor deu a ele sabedoria, né? Deu a ele riqueza, como o Senhor disse, tu não me pedisse riqueza, não pedisse nada. E como todo mundo sabe a história da Bíblia, Salomão foi o homem mais rico da época e até hoje não houve um homem que tem uma riqueza tão grande como foi a de Salomão, né? Deus permitiu, porque Davi, como era um homem de guerra, Deus não permitiu ele construir o templo, mas Salomão, como ele era um homem, ele gostava da paz, não gostava de guerra, Deus deu a ele a permissão para ele construir o templo, construir o templo, né? E ali Deus fez. E um dia só, pronto, Deus dá a sabedoria a Salomão. Mas como é que Salomão sabe que ele é um homem sábio? Como é que aquela sabedoria dele, ele ia ter a certeza ali que Deus estava usando ele, né? Para ele começar a se tornar aquele homem tão importante que ele era. Aí veio a primeira questão para Salomão usar
Ali tem duas mulheres prostitutas que moravam numa casa e cada uma teve um filho. Né? E ali uma, às vezes sempre acontece, né? Eu creio que talvez ela não quis matar o filho dela porque quis matar, que ninguém vai querer matar um filho porque quer. Glória a Deus! Só se for uma chocadeira, né? Porque uma mãe mesmo, a mãe ela dá vida para um filho se for preciso, né? E a gente que é mãe, né, não? A gente sabe que é o que a gente faz pelos filhos, né? Porque eu me desespero. Há poucos dias, a mãe disse, olha aqui, mas tu faz, tu comprou uma frisca, eu não sei como, tu se sacrifica. Aí tem um menino pra você dar frisca, eu pego você no carro, vou deixar lá. Eu digo, meu filho, você não entende, é coisa de mãe. Meu menino queima a frisca dele, aí mãe, eu coloquei a frisca, pedi meus frangos, aí eu pego as minhas coisas, eu vendo, boto metade na geladeira, vou deixar a metade do resto da outra frisca que eu comprei lá de mãe e vou levar a frisca para meu filho. Aí mas meu marido não entende, porque ele não é mãe. Ele pode até ser pai, mas mãe, ela dá a vida pelo filho. É uma coisa simples que eu estou contando aqui, é besteira não, mas é um exemplo, viu? Para quem sabe ter uma